Cidades fantasmas sempre chamam a atenção, porque antes do vazio, é a ideia de que algo existia ali. Enquanto toda cidade possui sua história, cidades fantasmas têm algo a mais, já que a sua história é a única coisa que resta. Os lugares abandonados ao redor do mundo, muitas vezes descritos como cidade fantasma, instigam a curiosidade. Como é ir a um local onde não há mais pessoas e a única vida que permanece é a da natureza? Em Comanskop, na Namíbia, o deserto acabou invadindo as casas. Colônia da Alemanha, entre 1884 e 1915, a cidade foi fundada em 1908, quando os mineiros alemães de diamantes migraram e fundaram um município só para eles. Assim, formou-se um reduto de luxo com estilo arquitetônico alemão. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Quem vê as paredes deterioradas e o interior das casas cheio de areia, nem imagina que Comanskop já foi um importante ponto de interesse no meio do deserto da Namíbia, nação situada na África Austral, no sul do continente. Conhecida como uma zona proibida, a região hoje é um retrato, ainda de pé, ao menos por enquanto, da exploração do continente e de como a colonização europeia mudou a construção da sociedade africana. Em 1908, o ferroviário namibiano Zacarias Dewala removia os trilhos de ferrovias das dunas de areia, quando viu um atrativo brilho que chamava a atenção naquela inóspita noite. Ao levar o objeto para seu empregador, um alemão, o homem se admirou com o enorme diamante encontrado. Dewala não foi recompensado pelo achado, mas inocentemente foi o responsável pela mudança da região. Em 1912, o local já havia se tornado uma enorme área de garimpo. Para se ter uma ideia da riqueza retirada do solo, cerca de 1 milhão de quilates eram extraídos de lá todos os anos. O número é ainda mais impressionante quando se comparado com toda a produção global da pedra preciosa. Comanskop representava 11,7% de toda a extração do mundo na época. Desta forma, logo o deserto árido se tornou um luxuoso poço de dinheiro. O garimpo fez com que diversos negócios prosperassem, como açougues, padarias, fábricas de gelo. A água doce era levada para o local através de vias férreas. O entretenimento também tinha espaço por Comanskop, visto que grandes grupos de óperas da Europa foram convidados para se apresentarem por lá. Além da riqueza, a extravagância era outra coisa em abundância. Uma das famílias locais tinha uma avestruz de estimação, que sempre aterrorizava outros moradores da cidade. No Natal, o animal foi obrigado a puxar um trenó. Apesar disso, é importante ressaltar que esses fatores não atingiam todos em Comanskop. Eles eram privilégios da elite, dos europeus. A cidade foi formada sob o terrível legado colonial. 4 anos antes do diamante ser descoberto, o polvereiro nativo da Namíbia havia sido trucidado por colonizadores alemães. Após se rebelarem, foram vítimas de um brutal genocídio, onde cerca de 60 mil hereros foram assassinados. Como o garimpo enriquecia muitas pessoas em pouco tempo, as autoridades alemãs decidiram controlar a busca por diamantes da região. Desta forma, o território passou a ser declarada como uma zona restrita.
Pessoas comuns eram impedidas de trafegar por lá. Além do mais, uma única empresa ficou responsável pela administração de Commoscope. Como se pode imaginar, ela tinha sede em Berlim. Os nativos que eram deslocados de lá, na grande maioria dos casos, foram empregados como trabalhadores das minas, mas não exerciam o ofício por vontade própria. Eram forçados a viver, meses e meses em complexos cada vez mais apertados. Mas o sonho do diamante não duraria para sempre. No fim da década de 1920, o local já mostrava sinais de que estava se esgotando. Àquela altura, muitos ricaços do garimpo já migravam para regiões mais ao sul do país. A debandada, consequentemente, fez com que diversas casas e bens fossem deixados para trás. Anos depois, em 1956, Commoscope já estava completamente deserta. As antigas dunas por onde os trilhos das ferrovias passavam, agora haviam se tornado uma enorme cidade fantasma no meio do caminho. A cidade só passou a viver novos tempos do início desse século. Em 2002, uma empresa privada, a Koch Towers, conseguiu a concessão para administrar a região. Desde então, Commoscope se tornou uma área turística que recebe visitantes curiosos para fotografar as zonas proibidas e as casas lotadas de areias. As ruínas e as moradias abandonadas são exemplos físicos de como o progresso moderno e o colonialismo mudou a geografia das diversas regiões. Embora ainda sejam espaços visitáveis, Commoscope não será eterna, visto que uma deterioração ameaça toda a região. Em pouco tempo, Commoscope pode, ironicamente, voltar a ser o que sempre foi, mais um monte de pilhas de areia em meio ao deserto da Namíbia. Apesar de seu iminente fim, as ruínas evidenciam as atrocidades sofridas pelos africanos e mostram como o bem material sempre esteve acima do sofrimento humano. Segundo rumores, os prédios e as casas que permanecem de pé em Commoscope estão agora habitadas por fantasmas e, de fato, possuem um certo ar de cidade mal assombrada. Os interiores das casas mostram como o deserto lentamente devora a cidade após longos 70 anos, o que nos leva a crer que a cidade estranha, agora atração turística que precisa de autorização para entrar, pode desaparecer de vez em menos de um século. As últimas 3 famílias finalmente deixaram a cidade em 1956. As areias do deserto, que eram varridas todas as manhãs, agora se juntam sem obstáculos. O deserto invade os edifícios, preenchendo gradualmente os aposentos vazios. As casas ainda estão em pé, mas algumas delas estão sendo sustentadas pelas dunas. Os telhados estão gradualmente sendo descobertos e os vidros estraçalhados com o avanço do tempo. O museu foi estabelecido em 1980 e exibe instrumentos de mineração antigos e uma extensa coleção de fotografias dos dias de glória da cidade. Alguns prédios, assim como o salão de festas e o boliche, foram restaurados para visitação. Ainda de pé, a região é um retrato de como a colonização europeia mudou a construção da sociedade africana.